ainda não tenho mais. Quanto mais vejo barreiras, busco mais meu limite. Estamos de volta, estamos de volta. Amém. Essa questão de live às vezes é meio complicado. Há sempre, Estamos mais vivos que nunca. há sempre esses probleminhas. Há sempre esses probleminhas e fica um pouquinho complicado. Para os irmãos que estão a entrar agora na live, gostaríamos que deixassem os vossos comentários abaixo e também agradeceríamos que mencionassem os vossos amigos na live, agradeceríamos que partilhassem a live, agradeceríamos que a gente criasse uma interação forte. Graças e paz, novamente ao pastor Tony de Leão. Graças a Deus, ele está mesmo conectado, ele está atento. Pedimos que meu irmão, meu pastor, possa partilhar também a live e, quem sabe, marcar outras pessoas para que também venham, participar da live. Enquanto esperamos que alguns irmãos entrem novamente na live, eu havia feito a apresentação de ambos os livros publicados pela nossa editora. Primeiro, este livro do irmão Pedro Matias, um dos nossos irmãos que congrega também por comunidade, lá em Benguela. Obra esta intitulada Estou Grávida. Esta obra, ele trata sobre a fuga à paternidade, uma abordagem muito rica, mas num estilo de sátira. O livro é muito profundo, gostei muito. Não tem como a pessoa ler este livro e não se emocionar, olhando para aquilo que tem sido a nossa realidade, em que muitas pessoas têm fugido dessa responsabilidade da maternidade. Muitos pais, depois que fogem mesmo, então ele procura trazer uma abordagem do gênero e traz algumas personagens nessa história. Então a própria obra está excelentíssima. Então, recomendo, foi produzido pela nossa editora. Também tínhamos essa obra da nossa irmã Francisca Bichilalwa, obra intitulada Mulheres Disponíveis. Nesta obra, ela procura tratar a respeito de certas mulheres da Bíblia, mulheres estas que se disponibilizaram para o reino, mulheres estas que estavam dispostas a enfrentar situações por conta de servirem a Deus. Então, é um livro que eu amo bastante. E para os irmãos que estarão a assistir essa live mais tarde, que desejam publicar os vossos livros com a nossa editora, é só se manifestar e a gente está aqui para fazer a publicação do seu livro. Como nós íamos dizendo, o pastor havia falado um pouquinho a respeito do ministério pastoral. Nós gostaríamos que o pastor fizesse um breve resumo daquilo que já havia sido abordado e sobre essa questão do ministério pastoral. Será que é uma responsabilidade enorme? Quais são os desafios que o pastor tem enfrentado de forma sintetizada? E como é que seria então a eleição também de pastores, né? Uma vez que a gente tem observado em vários lugares pessoas a eleger pastores por conta do tempo, principalmente em muitas denominações, por conta do tempo que o indivíduo está ali, né? Ele está há 20 anos, então é um veterano, tem que, inevitavelmente, ser consagrado como pastor. Ao contrário disso, é problema seríssimo. O que o pastor tem a dizer a respeito dessas questões? Amém, amém. Mais uma vez, agradeço aí o convite, meu grande companheiro, Batista José, notável escritor, um grande homem que nos tem prestigiado com um serviço brilhante relativo à questão da editora, de disseminação de boa teologia, e um homem extremamente disponível para irmãos que querem compartilhar o evangelho. Isso me tem deixado muito alegre, e a minha oração é que Deus continue a abençoar o teu ministério e a disseminar sempre boa teologia, meu companheiro. Amém. Agora, entrando nos pontos que se colocou, quando estamos a falar do ministério pastoral, estamos a nos referir, portanto, de um ministério ordenado por Deus.
Esse é um ministério sério e que não deve ser feito, portanto, com base nos costumes ou nas tradições religiosas, mas com base nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus nos ensina para que alguém seja instituído ao ministério, é necessário que essa pessoa tenha certas qualificações. Qualificações morais, qualificações intelectuais, qualificações familiares, conforme está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo 2, aquelas passagens nos apresentam os requisitos necessários para que alguém entre ao ministério. E a Bíblia Sagrada também nos apresenta que dentro da eleição do presbítero ou do pastor, essa eleição é feita por comum consenso com a comunidade, não é por indicação, como nós temos visto hoje em dia, ou então por uma questão talvez de tempo, para estar muito tempo na igreja, e essa pessoa, pelo tempo, deve ser colocado ao ministério. Em alguns casos, também não é necessariamente por essa pessoa ter passado ao seminário. Hoje em dia, nós temos notado o que é que os seminários, muitos desses seminários mortos têm feito em nossa praça pública. Então, eu penso que o ministério pastoral é algo que deve ser feito com muita seriedade, mas muita seriedade, porque é algo que, de maneira significativa, impacta o modo como a Igreja de Cristo anda. Então, dentro da teologia reformada, para que alguém seja ordenado ao ministério, ele deve ser alguém maduro, alguém experimentado na sã doutrina, deve ser uma pessoa extremamente virtuoso, ou seja, um indivíduo irrepreensível, ele deve estar acima da média. Tanto que o que nós temos visto nos últimos tempos é preocupante, né? A pessoa está no ministério, é casado mais de 5 vezes, já se divorciou não sei quantas vezes, mas é pastor, À luz da Bíblia, essa pessoa não tem qualificações para ser pastor, porque o testemunho está manchado. Mas como nós estamos numa confusão brutal no meio evangélico, hoje em dia a pessoa vive como gay durante 50, 30 anos, depois abandona essa vida, já lhe ordenam como pastor. E por isso nós estamos a notar uma fraqueza imensa. Hoje em dia o pastor já não tem sido visto como uma figura de seriedade, de respeito, de reverência, por conta da fraqueza moral. E eu acho que uma das grandes, não eu necessariamente, mas a Bíblia Sagrada nos ensina que a força de um pastor, a força de um ministro do Senhor reside no seu caráter. A pessoa pode até falar muito, mas se tiver um caráter contaminado, e nós temos visto vários escândalos envolvendo pastor, muitos líderes religiosos. A observação que queria trazer a Lissa, e eu penso que passei um pouco sintético, outros pontos vamos desenvolver com mais calma. Certo. Bom, ainda mesmo nessa abordagem, o meu pastor foi ali apresentado. A pergunta que não se cala é se existe uma data, ou seja, uma idade específica para alguém ser ordenado a pastores. Por exemplo, existem igrejas que, a partir da escala dos 30 anos, vejam que aí está tudo bem, mas uma escala de 25, 27, coisas do gênero, vejam que não é aceitável que uma pessoa com esta idade seja ordenada a pastor. Será que, à luz dos textos que foi citado, tanto de Timóteo, tanto de Tito, onde trata a respeito das qualificações dos presbíteros, daquelas pessoas que almejam este trabalho, será que há uma menção deste fator idade? Como é que é, então? Como é que é? Nós gostaríamos de saber a respeito dessa questão. Amém. Para os nossos irmãos que nos acompanham, nos últimos tempos eu tenho ficado muito assustado e profundamente preocupado com o meio religioso aqui em Angola. Tanto que, não só em Angola, mas acho que também no mundo, eles têm a coragem de não ordenar ao ministério pastoral alguém que talvez tenha 25 anos ou 20, mas ordenam senhoras, ordenam mulheres. Aquilo que não está escrito, eles fazem. Ou seja, aquilo que é proibido pela Bíblia, eles fazem, e aquilo que a Bíblia não proíbe, eles proíbem. Então, existe uma dissonância cognitiva tão brutal por parte do movimento religioso em Angola, e que eu penso que hoje, mais do que nunca, precisamos voltar às Escrituras. À luz da palavra do Senhor,
a Bíblia não apresenta de maneira assim clara ou categórica a questão de idade e não idade. Dentro das Sagradas Escrituras, que nós vamos conseguir encontrar é que a palavra de Deus apresenta que o aspirante ao ministério deve ser um indivíduo maduro, um indivíduo experimentado. A ideia de neófito, o sentido do texto, lá em 1 Timóteo, capítulo número 3, primário, é recém-convertido, não necessariamente na idade. Tanto que eles também proíbem pessoas só aceitam com 35 anos. E Cristo, quando começou seu ministério, só tinha 30 anos. Então, eles vão contra o ministério do Senhor Jesus. Vemos que Cristo teve um ministério de 3 anos e ele começou a presidir com 30 anos de idade. Então, temos muitos homens nas escrituras sagradas, até na história do cristianismo, começaram a presidir muito sério. Por exemplo, o grande príncipe dos pregadores, que tem sido aclamado, Charles Haddon Spurgeon, ele começou a presidir com aproximadamente talvez 18 anos ou 17. Então, isso não tem um critério bíblico estabelecido. Desde que a pessoa tenha a maturidade intelectual, de caráter, homem virtuoso, e etc, etc, essa pessoa tendo as qualificações que a Bíblia nos orienta, então essa pessoa tem sim qualificações para servir. E eu acho que alguns elementos vai depender muito do critério, em alguns momentos de cada igreja, ver se já é necessário, portanto, estabelecer a pessoa como pastor ou não. Mas eu vejo que os governos de igreja daqui a Angola são extremamente confusos. São governos de um só pastor. Você vê, às vezes, um pastor governa mais de 3 ou 4 igrejas. É algo muito preocupante, até se diz que são igrejas protestantes, igrejas evangélicas. Então, isso, muitas das vezes, coloca em causa aquilo que a palavra de Deus nos ensina, elementos voltados à pluralidade do presbitério. Então, essa é a resposta que eu poderia dar, que isso não é bíblico. A Bíblia Sagrada não diz que só tem que ser com 30. Talvez a Constituição da República diz que parece que para ser presidente tem que ser com 35 anos. Mas algumas leis não devem ser aplicadas na igreja, conforme muita gente tem feito. Isso é algo muito grave. É isso aí, meu companheiro. E quanto à questão do matrimônio, será que pessoas, candidatos que queiram ou que aspiram ao episcopado são obrigados a serem casados, e se eles não serem casados, estão desqualificados para este ofício? Amém. Aí é um ponto um pouco mais difícil. Talvez, dado que muitos nossos grandes mestres têm uma visão que é um pouquinho mais séria com base nisso, então aí eu penso que talvez por uma questão de prudência, não por uma questão teológica, seria mais interessante que o ministro fosse casado. Acho que é uma questão mais de prudência a nível local, ordenar alguém ao ministério pastoral que seja casado, indivíduo experimentado. Então, isso acho que acredito que será mais interessante do que ordenar ao ministério um jovem, portanto, solteiro. Por exemplo, alguém fez a seguinte questão: será que alguém que deseja ser solteiro até o dia da sua morte, mas tem qualificações que a Bíblia manda, pode ser pastor? Não sei se meu irmão conseguiu ouvir. Acho que a rede travou um pouco. Para os meus irmãos que estão a acompanhar a live, agradeceríamos mesmo que partilhasse a live com mais gente. Agradeceríamos que interagissem mesmo nos comentários, deixando as vossas dúvidas, os vossos comentários, porque eu farei questão de ler esses mesmos comentários. Na eventualidade de serem perguntas, farei questão de manifestar ou apresentar aos meus amados irmãos. Acho que a rede do nosso pastor. Vamos lá, voltar. Acho que... Certo. Yeah. Ok. Sim, aqui tem duas questões que vamos ler, depois o pastor poderá dar o seu parecer. A primeira questão é do líder Ilídio.
ele propriamente pergunta, será que alguém que deseja ser solteiro até o dia da sua morte, mas o mesmo nesse caso, né, tem qualificações, aliás, que a Bíblia ordena, né? Será que essa pessoa pode ser pastor? Essa é a primeira questão. A outra, consegue, deu para ler? A rede não está facilitando. Outra questão é um pastor que já foi na disciplina ou excomungado uma vez, depois de arrastar, será que pode ser posto de novo pastor se ele desejar? A rede do nosso querido irmão está mesmo muito mal, mas vamos lá aguardar que meu irmão entre. Vamos lá aguardar. Mas enquanto isso, eu estou aqui com alguns livros que eu recomendaria mesmo para esta temática que nós estamos a abordar sobre sobre a questão daqueles indivíduos que querem se candidatar no Ministério Pastoral. Um dos livros que nós poderíamos recomendar é este livro do pastor David Merckx, intitulado Homem Nota 10. Ele aqui traz uma abordagem que diz respeito mesmo aos líderes da igreja. Deixa eu ver esse irmão. Já estava só a desligar o carregador, mas já estou de volta, perdão aí. Essa rede não está a facilitar. E até que a rede melhorou, o inimigo está tentando nos travar, mas vamos avançar, vamos com tudo. Certo. O primeiro comentário era do líder Ilídio, que ele havia feito aquela pergunta de um solteiro que deseja mesmo ser solteiro até a sua morte, mas aquelas qualificações que diz respeito ao caráter, talvez o aspecto que está relacionado à família é que ele não tem. E nesse aspecto mesmo não se encontra, porque ele não tem como criar os seus filhos. É claro, né? Pode ser que vive com os irmãos, tudo isso. Também tem essa questão. Como é que vamos lidar com esses irmãos? Será que eles será que eles podem se candidatar? E a outra questão dele, para nós também aproveitar, é sobre um pastor que já foi na disciplina, ou seja, que outrora, né, teve uma oportunidade que ele já havia sido excomungado e depois disso ele é restaurado. Será que pode ser posto de novo como pastor se ele desejar? Vamos primeiro nessas duas questões. Amém. A primeira questão, se a pessoa anseia ficar solteiro, eu acredito que é um caso possível, tanto que nas Sagradas Escrituras, temos o caso, por exemplo, do apóstolo Paulo, entre outros homens de Deus, que não tiveram o privilégio de constituir um matrimônio. Contanto que essas pessoas apresentam as qualificações que estão lá nas Sagradas Escrituras. Agora, não é comum um homem desejar ser solteiro, comum é que as pessoas se casem. Então, nesse tipo de exceções, acho que a igreja local vai se predispor em explorar essa situação e verem se é alguém que tem um dom, tem um chamado da parte do Senhor, e tem um chamado a ser celibato. Então, essa pessoa estará a servir. Mas o comum, à luz da palavra do Senhor, é que o ministro convém que seja mesmo alguém casado, salvo em questões extraordinárias ou em questões não muito comuns. Agora, a próxima pergunta, eu acredito que é um caso um pouquinho mais difícil. É um caso mais difícil, não sabe, a depender do motivo da pessoa dele ter passado numa disciplina ou ser removido como membro da igreja. Agora, se for o caso de pecados escandalosos, como, por exemplo, adultério, questões assim muito complicadas, eu penso que essa pessoa está desqualificada para o ministério. Não simplesmente eu, mas alguns teólogos também acreditam que se um pastor for acometido por um pecado escandaloso e a nível público, como adultério, outros pecados um pouquinho mais graves, essa pessoa perde certas qualificações no âmbito do testemunho. A Bíblia diz que tem que ter bom testemunho, tanto para os que estão de fora, como para os que estão de dentro. Isso é extremamente crucial. Existem alguns pecados que mancham significativamente
a integridade de um pastor. Então, penso que nesse contexto é muito arriscado meter um indivíduo que foi censurado pela igreja como um indivíduo que esteja em frente. O pastor é um modelo da ética, da moral, do bom exemplo. Então, se o próprio pastor é alguém que já era excomungado, é muito, muito grave. Eu acho que não seria o caminho mais viável a se trilhar. Certo, 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 certo. Até porque eu acredito Amém. que a gente precisa lidar com essas questões de uma forma muito séria, porque estamos a Amém. lidar com questão que envolve mesmo o testemunho. Porque diante de Deus, aquele indivíduo, aquele pastor que talvez passou por esta situação, ele foi perdoado. Ele foi perdoado, Amém. ele foi restaurado, a igreja lhe aceitou. Mas numa primeira instância, desejar novamente fica complicado. E ao ser certo é que ou ficará por um tempo mesmo que só o Senhor, até que tais situações mesmo ficam assim mínima, porque numa primeira fase ficará meio estranho. E como nós temos conhecido em função de outras situações que têm acontecido, certos pastores que são abusíveis, vai trazer aquela ideia de que provavelmente ele tem feito mais na escondida. Então, isso vai fazer com que as pessoas, às vezes, venham duvidar, né, daquilo que ele vai abordar, principalmente quando ele estiver para abordar a respeito de assuntos inerentes à pureza, onde envolve essas questões, e talvez aquilo pode não lhe tornar apto como tal. Vai haver uma desconfiança total quanto esse quesito. E eu Amém, até amém. havia manifestado que um dos livros que também aborda a respeito disso é mesmo este, do pastor David Merck, Homem Nota 10. Ele procura aqui lidar bastante com a questão que envolve mesmo aos líderes, aqueles indivíduos que almejam propriamente esse ministério, que é o episcopado, manifestando que esse indivíduo deve sim ser um homem com aquelas características. Então, é um livro que eu recomendo mesmo, muito profundo quanto a essa questão. E tem uma pergunta, como hoje vamos tratar de diversos assuntos, temos que aproveitar o momento. Amém, amém. Tem uma pergunta que um meu irmão que havia feito quanto à questão do Ministério Feminino. Apesar desse ser uma questão que entra em diversos pontos, mas talvez gostaríamos de forma breve mesmo, o pastor tecer essa questão. Há ordenanças bíblicas para uma mulher ser ordenada como presbítera, apóstola, bispa, entre outras nomenclaturas que nós temos observado no círculo religioso? O que o pastor tem a dizer relativamente a essa questão? Amém. Essa é uma questão que não deveria ser polêmica, mas por causa do liberalismo teológico, da apostasia que vem acometendo a fé cristã, hoje em dia essa questão se tornou polêmica, porque isso é muito novo na história do cristianismo. Não se vai há mais de 100 anos que começou a se ordenar mulheres ao ministério. À luz da Bíblia, esse é um elemento muito claro, ainda que existam alguns libertinos que foram influenciados por pautas como o feminismo, ideologias, por exemplo, como marxismo cultural e outras pautas antibíblicas. Hoje em dia vocês veem isso como sendo muito normal. Mas a palavra de Deus nos ensina que um pastor, uma das qualificações de um pastor, ou seja, a essência de um líder eclesiástico é liderar ou governar e ensinar. Então, por isso que a Bíblia diz que o pastor deve ser apto para ensinar. E, ao mesmo tempo que a Bíblia mostra que o pastor deve ser apto para ensinar, a Bíblia diz que, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 9, a menos até o verso 12, lá o texto mostra o homem inspirado por Deus, não influenciado pela cultura, conforme alguns pagãos e liberais têm dito. Ele diz que não permite que a mulher ensine e nem exerça de autoridade sobre o homem. Isso é Deus a falar na sua palavra. Então, quem é um cristão verdadeiro e crê na suficiência da Escritura, crê na inerrância, crê que a Bíblia é a palavra de Deus,
Então, essa pessoa vai estar extremamente convencido por aquilo que Paulo orientou aos demais pastores outrora. A mulher é proibida falar na igreja, é proibida falar no culto. Então, com base nas Sagradas Escrituras, está extremamente claro que o ministério pastoral ele é reservado para pessoas específicas, principalmente, não é qualquer homem também que é chamado ministério pastoral. E por parte das mulheres, então não há respaldo bíblico. Eu acho que essas pessoas que dizem que isso é normal, nós estamos numa fase de mente aberta, né? Somos um povo mais inteligente, um povo mais sensato, então isso era aquele tempo passado, isso é ir contra a Bíblia, é ir contra o que está escrito. E quem é um cristão verdadeiro, ele sabe que é antibíblico uma mulher ser pastora, não tem respaldo bíblico, eu particularmente não creio nisso, não simplesmente eu, mas a Bíblia e a história do cristianismo são praticamente mais de quase 2000 anos que toda a igreja, a nível do mundo, ao menos até o século XX ou XIX, nunca ordenaram mulher. Isso começou com uma igreja anglicana, hoje em dia já está acontecendo, primeiro começaram a ordenar pastoras, agora estão a ordenar gays, igrejas inclusivas, apóstatas, ímpios. Então, como cristãos sérios, que amamos a Bíblia, amamos a palavra do Senhor, nós entendemos que o ministério pastoral não é algo bíblico. As mulheres são importantes, têm o seu papel na igreja, mas o papel de liderança não é dado a elas. E qualquer senhora que eventualmente seja pastora, com muita seriedade no coração, eu vejo que essas pessoas estão andando em pecado, conforme dizia o pastor Geu Magalhães, notável ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, e outros pastores também, estão sob a rebelião. Isso vai fazer as pessoas nos odiarem, isso traz problema, etc. E isso de trazer problema é de dar muito, mas a verdade tem que ser dita, a mulher não pode ser pastora, quem é pastora e conhece a verdade é chamada a se arrepender, a dar a vida para Cristo, abandonar esse cargo. Apesar de que é algo difícil, conforme nós tivemos uma reunião com alguém, disse que participou numa dessa reunião, de uma dessas denominações de Angola que ordenam senhoras ao ministério pastoral, dizem que lá há muita honra, há portanto, muitos elementos atrativos. Renunciar aquilo não é fácil, há salário, há respeito, há honra, há te meter tapete vermelho, para deixar de ser bispo, apóstola, ainda é algo errado, mas devido a essa toda honra que aí esse pessoal tem tido nessas seitas ou igrejas caídas, é muito difícil essas senhoras renunciar a esse cargo, mas eu não recomendo nenhum que estão a ouvir essas pastoras, nem lhes chamar de pastoras, mas senhoras mesmo, é para senhora, isso é algo antibíblico, algo errado, e vão te falar mal, vais perder amigo, mas não tem como, temos que falar a verdade. É isso aí, meu pastor, meu companheiro. Então acredito que mulher de pastor é nossa irmã em Cristo Jesus, nossa mamã. Porque tem algumas falam, não, mas usar a expressão mamã ou irmã, parece que estamos a rebaixar muito, temos que usar mesmo, pastora, mas fica aí claro, fica evidente de que esta é uma ordenança oriunda da Bíblia, e conforme os reformadores falavam, que temos as Escrituras como nossa única regra de fé e prática. Há 2 semanas atrás que eu estive no Ambo, nós havíamos conversado com um camarada. Tem certas situações que o termo nos incomoda ou nos traz, parece que uma coceira nos ouvidos, sobre pastor sair de férias. O que o meu irmão tem a dizer a respeito disso? Pastores saírem de férias. Mas é claro, tem uma observação aqui nesse sentido. Não é férias no sentido que deixará, né, de seguir a Cristo, mas aquela questão de que numa determinada igreja são 5 pastores. Viu aqui um comentário. São cinco pastores e esses pastores têm família. E nós também conhecemos um lado da teologia que lida com essa questão dos pastores cuidar, se doar. Então, em alguns lugares, há aquela questão de que talvez os 2 presbíteros que vão ter uns 2 meses de ensino são eles que vão ser responsáveis. Essa escala de que nesse outro intervalo eles vão saindo, viajando um pouco, né? Saindo da sua província, indo lá com família, tudo isso. Mas não quer dizer que lá ele não vai, às vezes, participar de um culto, numa que mais.
essa ideia de sair por um tempinho para estar com a família, o que o pastor tem a dizer a respeito dessa questão? Essa é uma questão, como é que poderemos analisar? O ponto que nós precisamos colocar como premissa é que o cristianismo moderno é um cristianismo apóstata. São poucas igrejas fiéis. Tem aquelas igrejas mais sérias, que foram assistir, acho que anteontem, um contraponto que o pastor João Magalhães faz ao falso profeta Caio Fábio, um homem apóstata. Ele até, num dos seus vídeos, ele faz referência que até dentro do nome da igreja presbiteriana já existe uma ala liberal. Agora, a ideia de pastor sair de férias, às vezes dar lá 30 dias, 60 dias, é algo novo também, até onde eu pude ler sobre a história do cristianismo. É algo muito novo, algo que está muito ligado com essa questão de pastor como um profissional, um indivíduo que tem um contrato. Até isso de votar, né? O pastor aqui tem contrato de 4 anos, e depois de 4 anos o mandato termina. Essa questão é tipo um deputado, um político. É muita questão moderna, nova. Agora, a ideia de ser necessariamente errado, um pastor talvez sair com a família, tirar um momento de férias e visitar os parentes, eu acho que não seja necessariamente errado, mas é o que eu queria ser sincero em responder. Eu só sei que isso não tem base bíblica. A Bíblia não condena como tal, né? Acho que talvez é uma questão mais de conveniência, mas eu, até onde eu pude ler, não li na biografia de Mark Lloyd Jones, que é um homem que tirou férias, não li também na biografia de Spurgeon. Nos Heróis da Fé, tem um livro importante com o título Heróis da Fé, também nunca vi isso, esses grandes evangelistas. Tanto na vida o exemplo, o nosso modelo é Cristo. Cristo também nunca teve férias, Paulo também nunca teve férias. Então é algo novo, não sei, não condeno como tal, mas acho que é algo recente, que talvez com o tempo vamos explorar essa questão com mais calma. Tem muitos livros, por exemplo, aqui o livro do Phil Newton, tem aqui um livro que ele explora essa questão. Uma obra, desculpa aí só para tirar aqui o livro, nosso, essa obra aqui, não sei se vê-se assim um pouco bem. Já está, pastoreando pastores. Certo. Então, esse é um escritor notável, um notável reformado, e no pontos também ele trabalha um pouco essa questão. Então, acho que muitos dos pastores reformados hoje em dia são a favor dessa tese, e como são nossos companheiros, acho que precisamos estudar um pouco mais essa parte, são homens comprometidos com a verdade. Amém. É isso aí. Amém. Nós vamos procurar encerrar esse ponto com a questão da disciplina. Sobre a disciplina. O que o pastor tem a dizer a respeito? Primeiro é que percebemos claramente que ao longo da história, quando se classificava se uma igreja é genuína, eles levantavam 3 questões importantes: a fiel pregação do evangelho, a própria boa administração dos sacramentos e também a respeito da questão que envolve a própria disciplina. Então, a disciplina é um ensino oriundo da Bíblia Sagrada. Mas, nesses últimos tempos, eu faço parte, não sei se o meu irmão também faz parte de um dos grupos nossos mesmo, das comunidades, participar. Cada dia, né, a gente tem observado chuvas de carta de excomunhão, e em alguns lugares parece que é um privilégio, tirar pessoas da igreja, e às vezes ficamos assim, né? Como é que deveríamos lidar com essas situações? Está tudo bem, a disciplina ela é bíblica, mas a igreja deve achar normal todo tempo mesmo tirando os membros? Qual a leitura que o pastor faz a respeito desse nosso contexto? Amém. Muito obrigado pela pergunta. E eu, por acaso, ando muito preocupado com a situação de certas comunidades ou de alguns brothers aí nossos, em que, usando aqui uma das colocações, talvez, de um dos grandes escritores voltado à questão da eclesiologia, o Dr. Mark Dever, ele, ao trabalhar um pouco sobre a disciplina eclesiástica, ele mostra que um dos meios para nós reduzir a disciplina eclesiástica na igreja é
ser mais criterioso na porta da entrada, para não abrirmos toda hora a porta do fundo. Ou seja, muitos comunitários, não há muito critério em receber membro na igreja. Ou seja, a pessoa diz, chega, creu em Jesus Cristo, depois de uma semana ou um mês, já está ali batizando membro. Então, quando não há uma doutrina séria de membresia eclesiástica, vamos começar a receber muita gente esquisita. Essas pessoas esquisitas, como não nasceram de novo, cedo ou tarde, vão cometer certos pecados que não terão como permanecer dentro da comunidade, porque um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa. Então, como muitos comunitários são contra estruturar a doutrina, são contra uma doutrina consistente, a questão do discipulado, a questão de... Eu ouvia que existem algumas comunidades que até neófito prega. É para fazer uma mesa redonda, o homem quer só ter alguns meses, já lhe dá um púlpito. Aliás, muitos são contra púlpito, alguns dessas pessoas. Um desses pessoas. Eu não estou nesse grupo, por isso que tenho a liberdade de falar, esses grupos aí de comunitários, então, mas aquilo que eu tenho ouvido por algumas pessoas que já pertencem aí, essa toda libertinagem de dar púlpito em neófito, de batizar pessoas, nós analisar seriamente se é mesmo irmão ou não, isso tem gerado essa toda bagunça. Então, eu consigo analisar que a falta de critério em receber pessoas dentro da igreja é que tem levado, muitas das vezes, a muita disciplina eclesiástica. E é bom excomungar ímpios, mas nós devemos analisar como é que está a ser a nossa relação com a porta de entrada. E aí está esse é o ponto. Para nós fechar um pouco a porta do fundo, precisamos ser mais criteriosos na porta de entrada, senão não tem como, companheiro. Certo. Obrigado aí, companheiro Lídio, meu brother. Certo. São questões que a gente precisa mesmo analisar detalhadamente e somente dessa maneira que vamos conseguir lidar com certas situações. Amém. Tem uma pergunta que um irmão fez. Deixa ver. Talvez a pergunta poderíamos falar numa outra ocasião, nas abordagens, mas ele aqui diz assim: oi, pastor Salvador, suas abordagens me fizeram refletir. Surgiu uma pergunta: qual é o papel da razão humana na teologia e como ela se relaciona com a fé? Com a fé. Essa é a primeira. Meu brother Menezes, bem-vindo. Esse é um grande companheiro meu, um grande aqui da Cala, um doutor Menezes, grande brother, bem-vindo aí. Essa é uma questão interessante a ser colocada. A razão, ou seja, a relação entre a razão e a teologia, nesse caso, né? Acho que o ponto é esse. Amém. À luz daquilo que eu estudo, né? Esse é um campo mais teológico, a questão da teologia sistemática. Dentro da teologia sistemática, temos, portanto, as disciplinas auxiliares da teologia. E uma delas é a filosofia. E a filosofia se propõe em trabalhar elementos racionais, ou seja, organizar a razão. Então, existe uma relação, sim, entre a fé e a razão. Ou seja, a fé cristã não é voltada ao fanatismo ou sentimentalismo, ela é racional. Nós somos daquela ala que abraçamos a teologia reformada, e dentro da teologia reformada nós trabalhamos com um princípio de apologética pressuposicionalista. Então nós queremos que a razão é uma expressão da imagem de Deus a nós seres humanos, e nós entendemos que a fé cristã é a fé mais racional do mundo. As demais outras religiões, muitas delas beiram ao fanatismo, ao sincretismo e a outros elementos que não cabem, portanto, na razão. Então, eu penso que, numa primeira, como introdução, como elemento assim, muito como um preâmbulo, acredito que, à luz das Sagradas Escrituras e da teologia histórica e reformada, existe uma relação muito grande entre filosofia e teologia. Quando estamos a falar de filosofia, estamos a falar mesmo da ciência que tem como fim último trabalhar elementos da razão humana. E os autores antigos, os escolásticos, eles diziam que a filosofia é uma ciência auxiliar à filosofia. Até tem um jargão, todo que diz assim que a filosofia é filha da teologia, é serva, né? É serva da teologia. Então, existe uma relação muito grande entre a razão e a fé. Quem é contra isso
São pouco, mas há muita gente que, do neopentecostais, Benny Samuel, esses malucos aí do meu gospel, que são contra a razão, a filosofia, para enganar um povo, porque um povo que não reflete, não raciocina, vai começar a ser enganado. Evidentemente, esse é um ponto que jamais devemos desassociar, né? Essa Amém. questão da razão e a fé, elas estão intercambiáveis, não dá para desassociar. Existem coisas que o Senhor nos manda a crer, mas não nos manda a crer só por crer, né? Quer dizer, tem que existir uma razão nesse sentido. Então, eu um dia disse para alguém da seguinte maneira: vamos supor, é claro que há sempre essas questões, né, de se sacrificar em algumas denominações, do tipo, eu sou um pai de família e talvez nós temos uns 500 kwanza, apenas 500 kwanza, que por sua vez é para a nossa refeição. Que é aquelas pessoas que falam assim, oferta mesmo, Deus mesmo vai te abençoar hoje mesmo. Quero dizer, é claro que nós já ouvimos experiência de pessoas que deram, epá, e encontraram uma bênção ali no caminho. Mas a gente também precisa agir na razão, porque é o único dinheiro que eu tenho. E a excepto aquelas situações, por exemplo, é de um propósito, que vão acudir uma situação, né, que nós também entendemos, uma situação urgente. Mas em algumas situações, não. É normal que eu não oferte aquele dinheiro, porque é o único. Quero dizer, eu estou a raciocinar no sentido de que se eu ofertar, eu não devo pensar que talvez vai haver uma magia da parte dos céus trazer comida na minha casa. Então, há que se pensar nesse quesito, que é muito importante a gente entender a respeito dessa questão. Temos aqui o irmão Adilson de Lourdes. Ele diz: excomunhão é para ímpios. Acredito que ele não entendeu um pouco a abordagem do pastor quando se referiu nesse sentido sobre este cuidado que se deve ter quando recebemos, né? Quando recebemos indivíduos. Então, agradeceria aqui, talvez falássemos um bocadinho dessa questão. Primeiro, talvez eu vou começar aqui, né? Um breve comentário. O que é que acontece? A excomunhão é uma forma de averiguar se alguém é ou não é. Quando nós estamos a lidar com a questão da excomunhão, às vezes nós não sabemos, né? Está tudo bem, ele cometeu, ele falhou, ele está em falta, e a Bíblia nos manda lidar com essa situação. Na questão que nós vamos lidarmos com essa situação, se aquela pessoa for um descrente camuflado, depois de ser excomungado, depois vai mesmo, né? Depois de ser excomungado, ele pode ir, talvez nunca mais voltar, morrer de seus próprios pecados, a gente vai lá notificando que era mesmo talvez alguém que estava se infiltrar. Então, nesse sentido, lhe atingiu muito bem essa excomunhão. Mas tem aquela questão que também pode ser mesmo um servo de Deus, que ele pode ser excomungado pelos pecados praticados e depois de um tempinho, meses, ano, ele venha ter um reconhecimento verdadeiro a respeito daquilo que ele praticou, daquilo que ele fez e que, por sua vez, ele acha que falhou mesmo com a igreja, pecou, vai lá pedindo perdão à igreja, e a igreja recebe essa pessoa de forma muito clara, ou seja, de forma muito amorosa, muito calorosa. Uma vez que ele arrependeu-se, a gente ganhou. Então, acredito que essa ideia de excomunhão, por exemplo, é mesmo para verificar, né? Porque nós não sabemos quem é quem. Se o meu pastor quer acrescentar alguma coisinha ali, seja à vontade. Caso não, vamos passar para uma outra questão. Não, está claro, acho que não é preciso acreditar, muito bem pontuado, concordo com o que o meu companheiro... Tem um ponto, acho que hoje estamos a lidar mais com questões pastorais mesmo. Tem um ponto que o meu irmão Francisco fez, eu vou fazer um breve comentário, depois o pastor pode talvez acrescentar. Ele diz assim: Amém. Se um jovem não anseia bastante o episcopado, porém grande parte de seus irmãos considerem que ele tem qualificações e consente, o que é mosente, coisa assim, deve ele considerar seriedade ao ponto de querer nutrir voluntariamente seu desejo pelo episcopado? Tá. Mas acredito que a questão é o seguinte: isso é uma questão que eu já venho pensando há bastante tempo. E eu gosto muito, essa questão me faz pensar no episódio de Martinho Lutero com Guilherme Fareu, acho que é isso. Quando Calvino com Guilherme Fareu, quando
esse homem olhou para certas situações que, não estavam caminhando nada bem, precisava de mais alguém ali para ajudar, para auxiliar. E Calvino, por sua vez, não queria isso, né? Talvez estava mais preocupado com algumas outras coisas. Como se fazer, essa obra é tão elevada, eu não quero aderir a esse caminho. Mas nós vamos observar que ele lhe coloca uma espécie de uma maldição, no sentido mesmo de que, se não fizeres isso, mesmo a paz que tu procuras, outras coisas, não vais poder... Tipo, é uma espécie de uma forma de levar ele mesmo a refletir. Posteriormente, ele refletiu e viu, não, que eu preciso me envolver na obra, eu preciso trabalhar, porque a obra está a precisar de obreiro e eu sou uma pessoa para tal. E eu, durante todo esse tempinho, eu observei. É claro que uns também fruto daquilo que nos ensinaram. Existem pessoas que lhes ensinaram que presbítero é perfeito, que presbítero não erra. Então, em função dessas exigências, desses tipos de abordagem, ele fica com aquele medo. Quer dizer, a igreja necessita, ele é qualificado, a igreja testemunha, os frutos são evidentes, mas ele sabe, conforme nos ensinaram, eu acho que eu não vou seguir. Quer dizer, é fugir da responsabilidade em função do que ele aprendeu. Eu sei que algumas vezes isso é fruto daqueles que transmitem esses tipos de abordagem. E eu me lembro que de forma assim, prática, tipo nessa questão de experiência mesmo, e trazia-se, eu já vi irmãos trazendo aquele tipo de abordagem que é mais na questão de que um presbítero, por exemplo, se faltar um dia no culto, ou se atrasar, os interrogatórios são aqueles. Então isso faz com que os irmãos dizem, não, se o presbitério é dessa maneira, melhor não seguir. Tem essa questão. E tem também aquela questão de que o irmão está a fugir de responsabilidade. Eu creio que a esses irmãos precisam ser exortados, porque se a igreja veio, a igreja necessita. E o irmão fala, não, eu não tenho muito desejo assim. Se a gente sondar no final de tudo esse coração, um dia tem um irmão que diz, eu não tenho esse desejo. A gente sondou e a gente percebeu que o irmão estava a fugir da responsabilidade. Não é que ele não tenha o desejo. É tipo, sabe, eu vou ter muitas responsabilidades. Quero que quando agimos assim, de certa maneira, estamos a pecar contra Deus. Há aquela questão que não estamos mesmo prontos, não há qualificações. Esse é um ponto, mas aquela questão que há mesmo, mas o que nós queremos fazer é fugir a responsabilidade. Eu creio que nessas situações vem a ser pecado. E esse irmão precisa ser ajudado nesse quesito, no sentido de quê? De pedir que o Senhor lhe ajude, lida com o coração dele, para ele começar a almejar, porque a igreja precisa. Então, eu penso dessa maneira. O que um pastor tem a dizer quanto a essa questão? Daqueles irmãos que a igreja veja, mas ele não quer mesmo, não quer. Amém, amém. Então, meu companheiro aí fez uma abordagem muito boa e está voltado a essa experiência. Talvez eu só acrescentaria aqui alguns elementos básicos voltados mesmo à teologia pastoral, que dentro do chamado, a teologia sistemática tem nos apresentado o chamado externo e o chamado interno. Ainda que existem situações extraordinárias, semelhante à do Dr. Calvino, naquele embate com Guilherme Farel, mas o comum é que a pessoa tem que desejar mesmo. No campo da teologia, isso é o normal. Quem tem o chamado de Deus, ele vai aspirar o episcopado. Então, esse é o chamado interno, que você deseja servir o povo de Deus, você deseja apacentar, cuidar das ovelhas. E, o chamado externo, a igreja reconhece que você é um homem que tem aquelas qualificações, um homem piedoso, e dentro desse contexto, posteriormente se prossegue, portanto, a instituição do homem. Não é comum alguém que tem chamado e rejeitar. Por quê? Porque Paulo já mostra que tem que desejar, é um desejo ardente, você não se sente tranquilo sem servir a obra. Mas há outros casos, como foi muito bem o meu companheiro Batista José fez referência, certas circunstâncias do momento, e nós sabemos que nós estamos num contexto, não sei se o irmão que perguntei de uma comunidade ou de outro movimento, mas dentro das comunidades existe pouca honra para da liderança. Você vê que boa parte dos trabalhos que nós prestamos é mesmo voluntário, né? Não há essa ideia tipo de ajudar os pastores com livros, ajudar os pastores também com saúde, né? Ainda, graças a Deus, existe um outro irmão que tem essa generosidade, essa força de ajudar a igreja, ajudar os líderes,
mas são pouquíssimos. Então, nesse contexto, que às vezes ele, vamos supor, um aperto imenso, né? Ele está numa situação de auxiliar a sua família, né? Seja alguém casado, pai de família, e ele é submetido a um trabalho, às vezes, das 8 às 17 horas. Esse tipo de trabalho com o Ministério Pastoral não é possível, praticamente. E ele sabe, pai, eu só vou prestar um serviço voluntário, vão me exigir tanto, mas eu não terei nenhum auxílio para trazer alimento em casa, porque é prioridade do pai sustentar a sua família. Então, esse todo desembaraço, muitas das vezes tem levado as pessoas a calcularem isso. E, eventualmente, se você, às vezes, fores acometido por uma outra situação e abandonar o presbitério, vão te ver, não há gratidão, por exemplo. Não, tipo, se você fazeste muita coisa, deixa a tua vida, doaste o teu recurso, o teu tempo, pela causa dos irmãos, né? Pela causa do reino de Cristo, e aí, se eventualmente tu caíres, ou às vezes baixar por uma outra circunstância, às vezes você é tratado de uma maneira não muito boa. Então, isso às vezes leva com que alguns irmãos, devido a esse todo o contexto não muito positivo que há nas comunidades, a não ansiar o episcopado. Mas não é o comum, não deveria ser assim. Não deveria ser assim, mas lamentavelmente isso acontece. O ideal é que nós desejamos o episcopado e a igreja reconheça esse chamado em nós e, posteriormente, nós somos consagrados ao ministério. Esse pequeno contributo que queria deixar nessa mesma inquietação. Amém, amém. E na questão dos desigrejados? Na questão dos desigrejados. Como é que as comunidades lidam com essas questões? É claro que se a gente pegássemos outros movimentos, com movimentos de muitos irmãos comunitários, em alguns pontos eles vão concordar, mas em alguns pontos não vão lá entrar em concordância. Isso porque em algumas denominações, exemplo, quando classificam desigrejados, aqueles que não tiverem talvez um templo propriamente erguido como tal, alguns desse tipo de abordagem, não tenham um templo propriamente erguido como tal, com aquela estrutura que nós bem sabemos, aquela instituição, esse aspecto mesmo institucional, mesmo propriamente como tal, mas que, por sua vez, estão num lugar que, talvez de forma temporária, né? Estão num lugar, talvez não grande, talvez num quarto, quase do gênero, onde estão a adorar ao Senhor propriamente. Uns olham esses grupos como talvez desigrejados, que não querem se afiliar a uma instituição religiosa reconhecida dentro desses moldes, mesmo que nós estamos acostumados a lidar com ele. Então, uma pergunta que não se cala como é que nós poderíamos encarar essa questão, né? Há desigrejado para os irmãos comunitários, como é que lidam que alguém é desigrejado? Amém. A questão de desigrejado é uma questão que, para o pessoal da ala denominacional, às vezes aborda essa questão de modo desonesto, porque para eles ser membro de uma igreja é ser membro de uma denominação, e isso não é bíblico. Isso já foi comprovado pelo grande escritor David Blanson. Ele escreveu um livro com o título Igreja Regenerada, e esse livro foi lançado pela editora Fiel e venderam na Conferência Fiel do ano passado. E ele, naquele livro, se propõe nas primeiras páginas a apresentar o que é igreja. E ele mostra, começa mesmo desde o livro dos Evangelhos, vai trabalhando ali das Escrituras Sagradas sobre o verdadeiro significado sobre o que é igreja. Ele mostrou de maneira muito simples que igreja é o conjunto de cristãos que se reúnem regularmente num determinado local para adorar ao Senhor. Ou seja, igreja é o conjunto de pessoas que foram salvas ou resgatadas pelo sangue de Cristo. Dentro desse contexto, nós vamos já notar que igreja não são prédios, não são essas mansões, né, que às vezes as pessoas gastam tanto dinheiro construindo grandes prédios para entreter ímpios, né? Metem lá algumas paredes pretas, etc, etc. E quando as pessoas começam a notar esses movimentos esquisitos, muita falsa doutrina, etc., então eles conseguem constatar que existem muitas lacunas no sistema denominacional, divisões, tradição da igreja sobrepujando a doutrina verdadeira,
costumes muito complicados, uma liderança tóxica, uma liderança em espécie de ditadura, igrejas de família. Então, quando você lê Bíblia ou se depara com a teologia reformada, vai começar a te fazer confusão. Aquilo que você lê nos grandes tratados de teologia cristã, você lê Rhodes, você lê Turretin, você lê as Institutas da Religião Cristã. Quando você vê o que esses homens mostram sobre o que é igreja, e você vai na Bíblia sobre o que é igreja, e no meio em que tu estás inserido, não existem as marcas básicas sobre o que é uma igreja local. Então, isso vai te incomodando. O que normalmente acontece? Esse pessoal não... Até essa expressão desigrejaram também é uma expressão nova, né? Há muitos desses homens que amam muito o dízimo cunharam esse termo para descredibilizar aquelas pessoas que não fazem parte de certo sistema viciado, né? Eles usam essa expressão, desigrejado, etc, etc. E esse é um ponto que nós vamos ter que explorar. Então, do outro lado, temos uma crítica certa que eles fazem, daquelas pessoas que só querem ficar em casa, assistir culto online. Isso é totalmente antibíblico, isso é errado. Isso é o que tem que ser condenado. Isso não existe na Sagrada Escritura. Agora, pessoas que se congregam regularmente num determinado local, ainda que não sejam membros de uma instituição grande, mas eles abraçam as doutrinas centrais da fé cristã, eles se reúnem para adorar ao Senhor, têm os seus líderes que foram, portanto, eleitos pela comunidade, ainda que seja uma congregação pequena, mas o Dr. Blason, um notável teólogo reformado, ele mostra que aquela igreja, e ele é um batista reformado, ele é um teólogo de peso, é um livro de quase 500 páginas, lá ele mostra tudo isso. Então, eu penso que a crítica tem que ser justa. Nem toda pessoa que não é denominacional é desigrejada. Mas essa doença, mas no Brasil, como há muita internet, né? Muita gente decide ficar em casa, eu não cultuo mais, eles querem roubar o meu dinheiro, uns são mesmo avarentos, né? Gostam muito não gostam de ofertar, então eles abraçam esse tipo de discurso. Mas eu vejo que, para nós aqui em Angola, para algumas comunidades, para as igrejas locais, é muito difícil ver alguém desigrejado, que uma das doutrinas centrais das igrejas locais é a doutrina da igreja. Essa é a marca dos comunitários. Então, isso não é quase que para nunca vi, talvez haja, né, um comunitário que é desigrejado, mas é muito difícil, porque essa doutrina entrou mesmo na alma. Certo. Bom, eu acredito que esse ponto, creio que esse ponto que envolve igreja, mais voltado nesse sentido, creio que está ultrapassado. Talvez poderíamos fazer menção do aspecto que gira em torno de avivamento. Como é que, né, as igrejas locais, como é que nós, né, os cristãos, deveríamos olhar essa questão de avivamento? Será que avivamento é aquilo que temos observado em alguns lugares, onde o título da conferência é mesmo o grande avivamento, onde temos essa questão de muito cair, muito... como é que vamos lidar com essa questão de avivamento de forma resumida? Como é que nós iríamos olhar essa questão de avivamento, meu pastor? Amém. Excelente pergunta. A questão do avivamento em nosso país é um elemento que deveria ser muito explorado, muito estudado. E eu penso que Angola precisa do avivamento. E dentro desse contexto, acredito eu que nós precisamos ter uma compreensão básica sobre o real significado de avivamento. Quando estamos a falar de avivamento, naquilo que a Bíblia nos tem ensinado e até a história do cristianismo, para que haja um avivamento é necessário que haja conversões em massas, confissão de pecados, um anseio maior pela Bíblia Sagrada, por uma vida de santidade, por uma vida de oração, um anseio maior para com as coisas de Cristo. Talvez, não sei se eu ousaria dizer que o que aconteceu nos anos 2000, talvez 10 ou 11, no meio comunitário, se é mesmo avivamento ou simplesmente um despertamento espiritual, mas aquelas marcas que aconteceram naquela altura me deixam extremamente inquieto. Eu vi que, naquele contexto, ainda que havia certas lacunas no campo da doutrina, mas houve certas manifestações do Espírito muito grandes.
as pessoas oravam muito, as pessoas jejuavam, as pessoas deixavam seus pecados, o homem vinha na igreja com vícios de droga, de prostituição, de bebedice, roubo. Você vê que o indivíduo, em menos de uma semana, que o homem renunciou tudo aquilo, não era preciso ir levar o indivíduo na terapia, como alguns hoje em dia fazem. Eu acho que aquilo é avivamento, companheiro. É para o irmão chegou da igreja, um homem extremamente viciado em certas substâncias entorpecentes. Mas o modo, isso eu vi com meus próprios olhos, então isso me admira, pá. O homem mudou mesmo, até agora tão firme na fé. Hoje em dia, as pessoas têm outros mecanismos, né, de tentar lutar para as deixar os vícios, o vício da pornografia, que é algo muito grave, o vício da masturbação. Mas naquela altura, até onde eu me lembro, aquilo houve mesmo um despertamento espiritual. Havia muito zelo pelas coisas de Deus, muito zelo pelas almas perdidas, muito evangelismo, manifestações do Espírito. Ainda que o diabo também fazia lá seus rituais naqueles cultos, mas também o Espírito, alguns mesmo era a mesma ação do Espírito Santo. Então, as igrejas em nosso país precisam do avivamento urgente. E naquele contexto eu também me lembro, né, que havia um senso de transcendência e de santidade muito grande. Era raro você ouvir casos de adultério, conforme muito bem o meu companheiro fez referência a cada dia que passa, esses camaradas publicam carta de excomunhão. Isso naquele tempo era raro. Só até fornicação você ouvir, já te espantava. E os crentes eram tão criteriosos na ideia de fugir de toda a aparência do mal. Por exemplo, você hoje em dia vê cristão que começa a assistir séries, né? Essas músicas que muitas vezes só despertam mais sentimentos, paixões e enfraquece a vida espiritual de conta. Naquele tempo que eu, até onde eu me lembro, de que houve um despertamento espiritual, as pessoas gostavam de louvor, ler Bíblia, deixar-os para trás. Eles choravam assistir essas pregações. Agora, hoje em dia, o estado espiritual das igrejas é muito grave. Aquilo que eles desprezavam outrora, por exemplo, os discos de filme que queimavam, hoje em dia estão aí na praça a procurar para comprar de novo. Ou seja, é algo muito preocupante. Então, acredito eu que essas conferências aí que esse pessoal tem feito, isso é mais para pessoal, isso é meu pai, o neopentecostalismo, um movimento que eu tenho muito porém para com eles, vejo que há muita lacuna nesse movimento, mas dentro daquilo que é a teologia bíblica reformada, hoje mais do que nunca, acredito que o primeiro passo é nós voltar a estudar, ansiar por esse tema sobre avivamento espiritual e posteriormente orar a favor. Prega-se pouco sobre avivamento, existem poucas atividades para trabalhar esse tema. As pessoas não têm interesse em avivamento, não sei o que se passa, mas graças a Deus existem algumas igrejas, em outras áreas, que se preocupam com esse tema, de voltar à essência, voltar a ser fervoroso de espírito, de evangelizar. Hoje em dia é raro você encontrar. Hoje em dia já há questão nas comunidades que ficam um ano sem jejuar, por exemplo. Aliás, a maioria, se não tem erro. Né? Isso é grave, isso. Então, você já não esqueceram o jejum, por exemplo, a ideia de orar diariamente, ler a Bíblia diariamente. Isso aqui é cultura de boa parte das comunidades. Tanto que na comunidade é difícil você encontrar alguém que tem 2 anos, 3 anos de fé e nunca lê a Bíblia de capa a capa. Mas muitos cristãos deixaram as boas práticas de ler a Bíblia diariamente, de fugir do pecado, de orar, de participar regularmente dos cultos, começam a assistir séries. Essas séries só destroem a alma. Talvez um dia o meu companheiro Batista vai me convidar para nós explorar um pouco sobre a relação do cristão e a artes. Eu tenho uma visão que talvez não vai caber a muitos cristãos, mas isso tem prejudicado significativamente muitos manos. A questão que fica a assistir série desde as 20 horas até 5 horas. Isso mata a vida espiritual, isso deturpa a alma e o intelecto. E então isso tem prejudicado muita desunião também no nosso meio. Naquele tempo as pessoas eram muito unidas, ainda que houvesse uma outra divergência de doutrina, havia unidade, os irmãos se amavam, os irmãos se consideravam uns aos outros. E para hoje em dia, as pessoas querem ir em Portugal, querem ser ricos, já não se preocupam mais com o avivamento, então as coisas estão mesmo complicadas. Certo. É isso aí, meu companheiro. Certo. A abordagem está tão assertiva, e nós precisamos mesmo de um despertamento, de um avivamento, e que nos levará mesmo a gente orando cada vez mais, conforme eu tenho dito, que tempo gasto em oração, investimento no nosso relacionamento com o Senhor, a gente precisa gastar tempo orando, a gente precisa gastar tempo lendo a Bíblia, a gente precisa gastar tempo jejuando, uma prática que não cessou. Alguns, por exemplo, quando você aborda a respeito disso, vai usar
como justificativa o que tem Isaías, que Deus se alegra com o jejum de entregar, ajudar os viúvos. Quero dizer, você está a falar de uma outra coisa, ele está a falar de jejum de abstinência mesmo de comida, ela entrar numa outra questão e às vezes normalizamos isso, né? Coisa que nós não deveríamos normalizar. E talvez um dia, queira Deus, eu poderei mesmo partilhar de forma resumida ali com o meu irmão a respeito desse livro do pastor Renato Vargas. É um livro que eu amo muito, um avivamento chamado Brasil. O que torna esse livro peculiar, diferente, é que o pastor Renato Vargas, ele é alguém que ele sintetiza as suas abordagens. Esse é um livro de 79 páginas. E ele não é não. E ele aqui trabalha em 3 capítulos. O primeiro capítulo, ele fala, em poucas palavras, o que não é avivamento. Porque para gente compreender a temática, primeiro temos que entender o que não é avivamento. Então, ele procura explicar o que não é avivamento. Traz alguns pontos do que nós não deveríamos achar como avivamento. E ele traz no segundo capítulo as razões que impedem o surgimento de um genuíno avivamento. E ele conclui a sua abordagem trazendo, então, o que é avivamento. Então, creio que uma abordagem, uma série com esses 3 pontos poderão mesmo nos ajudar a ampliar o nosso conhecimento a respeito do assunto. Nós precisamos entender o que não é avivamento. Né? Vamos entender quais são as razões que impedem. Por que nós não estamos a ver o avivamento se manifestando propriamente como tal? Nós vamos saber que é em função disso. Então, o que é o avivamento? É claro, o avivamento é sempre obra de Deus. Avivamento não é algo que a gente planeja, amanhã vai haver avivamento, amanhã vai haver aquilo. Então, é algo que nós precisamos aqui saber. São 22h46, acho que vamos chegar até 23h ponto. Temos que ter uma segunda parte a respeito desse assunto. Tem um ponto que é um pouquinho polêmico, esse do gênero. E ademais, vamos colocar o comentário do meu irmão, o Paulo, o Peregrino. Meu irmão, acho que ele é Moçambique. Ele diz o seguinte, são 2 comentários, vamos ler. Qual é o seu comentário, pastor, sobre a questão do batismo do Espírito Santo e o dom de línguas? Peço para frisar no assunto do ensino pentecostal da questão que o falar em língua estranha seja o verdadeiro sinal do batismo no Espírito Santo. Uma questão boa. Tem aquela questão, um homem pode se considerar batizado ou guiado pelo Espírito Santo se não fala em línguas? Claro, é uma dúvida genuína. Eu creio que nessa questão não vamos entrar ainda naqueles méritos, e creio que não vamos entrar nessa questão, cessou, não cessou, porque eu creio que essa abordagem seria tão longa demais, e talvez é mesmo na questão do que se pensa a respeito do assunto. Será que a maior evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas? Quem não é batizado, ou seja, quem não fala em língua estranha não é batizado. Que então o batismo no Espírito Santo? Creio que vamos sofrer nesses pontos. Amém. A verdade, essa doutrina de que a maior evidência de alguém que foi batizado pelo Espírito Santo é falar em língua, também é uma doutrina nova. Não é uma doutrina ortodoxa. E eu penso que toda a doutrina nova é preciso muito cuidado. E é dentro dessas novidades que muitas das vezes há muita confusão. À luz da palavra do Senhor, a principal marca, a principal evidência de alguém que foi batizado pelo Espírito Santo é uma pessoa que leva uma vida de santidade ou de santificação. Então, apelar que alguém só é batizado pelo Espírito Santo quando começa a falar em línguas, isso é uma coisa a dizer que alguém só possui o Espírito Santo se eventualmente estiver a falar em línguas. Essa é uma visão muito complicada. Eu não acredito nessa visão. Eu tenho muita dificuldade de acreditar em doutrinas novas. Essa doutrina surgiu na Rua Azusa, foi se desenvolvendo, etc, etc. Então, alguns arminianos e outros pentecostais abraçam essa teoria, mas dentro da teologia reformada não se acredita que a principal evidência de alguém que foi batizado pelo Espírito Santo é falar em línguas, mas é mesmo uma vida de santidade, uma vida de santificação. E o batismo pelo Espírito Santo, naquilo que é a teologia bíblica, ela expressa, ele acontece quando você se converte, acontece no momento da conversão.
Posteriormente, a pessoa vai tendo uma outra experiência no Espírito, com o Espírito Santo, isso é outro ponto. As experiências espirituais que alguém pode ter. Agora, aquilo que nós acreditamos como batismo pelo Espírito Santo é um evento que ocorre no momento da conversão, do novo nascimento, do nascer de novo, de nascer do Espírito. Nós acreditamos desse jeito, sem desprestigiar a experiência. Certo, e não só. Eu creio que essa questão pode ser refutada em milésimo pela própria Escritura. Primeiro, os próprios que defendem isso, quando eles leem, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, onde ele lida a questão do Espírito Santo, Paulo vem falando que o Espírito Santo distribui dons a cada um conforme lhe apraz. Primeiro ponto. O Espírito Santo distribui dons, cada um conforme lhe apraz. Depois, ele abaixo, ele fala, ele quando faz menção de certos dons, ele fala, são todos apóstolos, são todos profetas, falam todos línguas estranhas, fazem todas operações de maravilha. Paulo, ao usar todas essas perguntas retóricas, o que ele queria mostrar para os leitores é que nem todos. Então, quando se acredita que a maior evidência ou a evidência do Espírito Santo, alguém foi batizado e falar em língua estranha, estamos a sugerir que todos vão falar línguas estranhas, contradizendo o que ele falou. Ao sugerir que alguém que é batizado tem que falar língua estranha, estamos a manifestar que esse dom vai ser dado a todos, enquanto que não, enquanto que o Espírito distribui dons a cada um conforme lhe apraz. Se no A ele dá o dom A, no B ele pode dar o dom B, o dom X, assim sucessivamente. Então, acredito que, meu irmão Paulo, esta é uma grande mentira, e a que tem incutido na mente de muitas pessoas, que faz com que muitos se frustram, que faz com que muitos imitam línguas estranhas por conta dessas ideias. Então, se me passam essa transmissão, então eu vou imitar. Caso eu não falar línguas estranhas, logo estarei caminhando de uma forma que desagrada a Deus. Então, a gente não precisa cairmos nisso, a gente precisa sermos simples com a própria palavra. Se Deus me conceder, que me conceda. Se não, Deus não vai me conceder, mas nós precisamos perceber que quando nós somos convertidos, somos regenerados, ali sim, já há essa evidência de batismo, de tal maneira que até mesmo no livro de Atos, nem todos tiveram a mesma experiência. Eu creio que a grande dificuldade, como bem pontuou o pastor Salvador, é não separar as coisas. Nós sim acreditamos claramente que Deus em cada pessoa vai ter uma experiência estrondosa, é uma experiência magnífica. Mas precisamos perceber que essa experiência pode vir mais tarde, mas não quer dizer que vai sempre ser assim. Porque no livro de Atos, nem todos que se converteram falaram línguas estranhas, nem todos falaram isso. Então, a gente não pode cair nessa questão. E meu pastor Salvador, eu gostaria que o meu pastor desse as últimas considerações, porque estamos na reta final, quase já 23 horas e quase já os irmãos já poderão já descansar. E acredito que no próximo mês, a outra live podemos fazer para o próximo mês, uma vez que já vamos lá, já vamos entrar muito em breve no outro mês. Acredito que no início, talvez ou na primeira ou na segunda semana, vamos ter a segunda parte dessa questão, porque só falando desse assunto já nos levou todo esse tempo. Então, dê as tuas considerações finais, se queres recomendar alguma coisinha, livro, tudo isso, esteja à vontade. Amém. Então, mais uma vez, agradecemos aí a paciência do pessoal que nos acompanha. É muito bom sempre ter esse bate-papo teológico, refletir a palavra de Deus. São assuntos extremamente ricos que alimentam a nossa alma. Então, aquilo que, portanto, eu quero aqui trazer à memória como recomendações ou como as últimas palavras é que precisamos voltar, né? Isso já me refiro àqueles que são cristãos, que voltemos àquilo que, portanto, são os princípios elementares da fé cristã. Não existe atalho para que nós venhamos a ganhar uma robustez espiritual, a não ser nos apoderarmos dos meios da graça, oração, leitura da palavra, confissão de pecado, participar regularmente dos cultos,
fugir do pecado e, acima de tudo, nós procurar boas amizades na igreja, homens piedosos, homens sérios. E também outro ponto que nós queremos aqui trazer à memória é que nós, como cristãos, precisamos estar muito alerta. Lamentavelmente, existe uma decadência muito grande, uma infiltração de muitos falsos profetas em nosso país, que, como crentes, precisamos lutar muito, estudar muito, muita leitura, de tal modo que, em todas as coisas, nós venhamos a ser fiéis ao Evangelho, defender a verdade, e ter muita coragem, porque em nosso país, as pessoas falavam, quase tudo levam no lado pessoal. Existem questões que são simplesmente o campo das ideias, sabe? Para você bastar falar que mulher não pode ser pastora, assim mesmo já, dia seguinte, já estão a vir te procurar, fulano afinal vive aonde? Vamos tentar ainda lhe procurar. Então, nosso país é muito difícil. Então, é necessário termos coragem, porque desde muito tempo existiram cristãos que eles falavam aquilo que está escrito. Por exemplo, há coisas que na Bíblia está claro. Ser gay, por exemplo, é pecado. Nós não podemos começar a gaguejar para falar para se é pecado ou não é. É mesmo pecado, está claro. Um cristão se envolver com questões de... Não sei se é o meu companheiro também, mas acho que a base também é um cristão se envolver com aposta, esses jogos ilícitos, isso também é algo grave. Mas hoje em dia falar às vezes isso pode gerar como sendo uma certa polêmica. Então, precisamos ter muita coragem e, ao mesmo tempo, entender que precisamos urgentemente de nos organizar. Existe muita desordem em muitas comunidades, não há progresso. Há comunidades que estão há mais de 15, 20 anos, mas agora só tem 10 ou 20 ou até 15 membros. Isso é preocupante, porque a obra de Deus tem que crescer. Porque o que é que se passa, então? Por que o pessoal não avança? E temos aqueles que até agora têm problema com os livros, né? São contra a leitura de bons livros teológicos, boa literatura clássica, e isso atrasa o processo do crescimento da igreja. Então, penso que, dentro das recomendações preliminares, o ponto que eu quero trazer é esse, que os cristãos devem ter mais interesse em assuntos bíblicos, teológicos, e não ficarem viciados em redes que só deturpam o intelecto, como, por exemplo, o TikTok, né? As pessoas que só compram saldo para usar essas redes, que às vezes não agrega muito conhecimento, talvez pode até trazer um certo prejuízo na vida espiritual da pessoa. Então, são muitos pontos que nós precisamos refletir para voltarmos à essência, voltarmos a ferver mesmo no espírito, né? Isso é muito importante. É isso aí, companheiro. Amém, meu irmão, meu amigo, meu pastor. A princípio, Amém, agradecendo já pelo tempo disponibilizado. E amém. é sempre um privilégio aprender, é sempre um privilégio partilhar daquilo que de Deus temos aprendido, como tenho dito, que eu preciso aprender com os meus irmãos no Senhor, os meus irmãos precisam aprender comigo, e ambos precisamos aprender com Jesus Cristo, que é o dono de toda sabedoria. E também Amém. agradecer aos irmãos que até agora estiveram conosco. Estamos a falar do irmão Paulo Peregrino, irmão de Moçambique, que disse que lá em Moçambique já são 0 horas, mas nos acompanhou até o dado momento. Temos o irmão Amém. Faustino, que também esteve conosco. Temos o pastor Tony de Leão, que esteve também conosco. Temos o irmão Santos Peregrino, que também esteve conosco, o irmão Faustino. Temos o irmão Pedro Batista Talama Calei, que também esteve conosco. Temos o irmão Adilson Luzzi, o irmão Ilídio, o irmão Antônio, que também esteve conosco, entre outros que talvez não comentaram, mas que nos acompanharam do início até ao fim, agradecendo esses irmãos. E Amém. eu vou sim recomendar, tem alguns livros aqui, vou recomendar Boa. para fechar nossa live. O primeiro livro que eu vou recomendar é esse do Sproul, Somos Todos Teólogos. Uma das coisas que muito me encanta neste livro é a maneira didática, a maneira sintética que o pastor Sproul organizou para quê? Para lidar com muitos assuntos voltados à teologia. Ele aqui procura tratar dos assuntos de forma sintética, porque quando se fala de teologia sistemática, a gente tende a lidar com livros de 1000 páginas, 2000 páginas. Então, ele aqui procura trazer um resumo em 400 páginas. Ele procurou tratar esses assuntos que envolvem a teologia sistemática. Então, recomendo para alguém que quer organizar os seus pensamentos teológicos, se começar com esse e terminar
já é um bom campo que vai lhe ajudar. Depois, falando um pouquinho da igreja, este livro do Corinne Mbeui é um livro que eu também poderia Boas, boas. recomendar. E aí, infelizmente, acabou nas livrarias Barquinho, eu só não sei quando é que eles vão mandar, mas é um livro excelentíssimo. Estava apenas no valor de 5.000 kwanza, e o livro é maravilhoso. No início eu tive um pequeno desprezo do gênero, mas depois de eu ler esse livro, eu fiquei muito feliz, porque ele trata sobre a doutrina da igreja. E aí, nosso contexto africano é um livro muito atual, porque ele contextualiza mesmo a nossa realidade, lida com essa questão. E também eu sei que tem também esse livro do pastor Hernandes Lopes, Piedade e Paixão. Para os pastores, esse livro rasga mesmo, nos rasga e nos faz nós temos mais motivos para buscar ao Senhor. Também eu recomendo. Outros livros aqui fica difícil porque vieram do Brasil de forma exclusiva mesmo. Então, por exemplo, esse período da batalha do pastor Renato Vargas, e o último também do irmão Giovanni Casimiro, este livro sobre disciplina na igreja. Eu tive a oportunidade, sim, tive a oportunidade de ler esse livro e gostei. Gostei bastante a maneira como ele apresentou os assuntos. Inclusive, ele está pensando numa segunda edição, onde ele vai tratar de diversos assuntos. Ele até, inclusive, havia pedido, irmão Batista, quais poderiam ser, por exemplo, os outros pontos que eu poderia tratar numa segunda edição. Eu me lembro que um dos pontos que eu manifestei, quanto tempo é que alguém que está excomungado pode voltar na igreja? Vamos supor, eles excomungaram, hoje ficou 3 meses. Se ele voltar, quer dizer, não voltasse de surpresa, às vezes manifestar nos presbíteros, para o que era assim, tiver aquilo que presbítero, pode ver não, que o tempo é pouquíssimo demais, e a falar, não, parece que tens que ficar, as 12 ainda não te entraram bem. Como é que nós deveríamos lidar um tempo propriamente como tal? Como vamos lidar com aquelas irmãs que os presbíteros, ou seja, os seus maridos foram excomungados? Qual deveria ser o posicionamento da igreja? Eu me lembro que eu até fiz um pequeno texto falando sobre essas questões. E nós temos observado isso. Às vezes o irmão é excomungado, a irmã não é excomungada. E às vezes a igreja não tem tido um posicionamento saudável, prudente, cauteloso ao lidar com essas situações. Quer dizer, o irmão é que cometeu, mas a irmã é ignorada, não é suprida. Então, como lidar com essas questões? Então, esse é o último livro que eu recomendo. Acredito que o meu pastor também vai lá recomendando, e vamos fechar com a nossa live. Amém, amém. O primeiro livro que eu queria recomendar, essa obra monumental, é um clássico da literatura cristã, do Dr. J.C. Ryle, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um livro digno de ser lido, talvez seja o maior clássico sobre a santidade. Eu gosto muito desse assunto. E esse livro vai nos ajudar a restaurar uma das marcas que nós temos perdido. Ao mesmo tempo que a santidade é uma das principais marcas de um cristão verdadeiro, ela também é uma das marcas que vem se perdendo dia após dia no meio dos crentes, porque outrora as pessoas viam que as pessoas andavam em santidade, e esse é um livro que vai aquecer o coração de muita gente, vai te impactar, vai te motivar, vai te levar a ser piedoso em toda a sua caminhada. É um livro fantástico. Então, eu penso que numa primeira fase, queria recomendar esse livro aqui como introdução. O resto aqui é Teologia Sistemática, onde são livros densos, e o meu companheiro aqui, Batista, já fez a recomendação da obra monumental do Dr. Robert Salisbury, ou A. Salisbury, um homem notável, alguém que teve a capacidade de tornar os conceitos complexos da teologia acessível a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. É um livro extremamente recomendado. Como dizia o nosso pastor Jonas Madureira, é um daqueles livros que você não pode passar essa vida para outra sem o ler. E, por último, recomendo a leitura constante da Bíblia. Precisamos ler muito a Bíblia Sagrada. Lutar a menos de que anualmente leamos a Bíblia mais de uma vez, ou então uma vez no mínimo, de capa a capa. Isso é muito importante. É isso aí, companheiro. Amém, meu irmão, meu pastor. Vamos lá encerrar com a live. Amém, amém. Para os irmãos que nos acompanham, fortes abraços. Esperem mais. Amanhã também teremos uma live por volta das 21 horas. Vamos estar eu, pastor Constantino e um irmão brasileiro. Pois esse irmão brasileiro nós queremos
que estamos com a previsão de organizar, de realizar em julho, queira Deus lá, uma conferência, onde vamos abordar sobre a história do cristianismo na África. Então, ele é alguém que se especializou no cristianismo africano, ele é alguém que estudou muito mesmo, essa é a formação dele, onde ele também nos ajuda a como lidar com esses grupos que nós temos observado, e queremos tratar a respeito da conferência nesse sentido. Então, agradeceria que os irmãos participassem mesmo disso, para saber como é que vão fazer, como é que vão fazer a inscrição, qual é o critério que nós vamos utilizar, manifestar que também vamos vender o livro do pastor, que trata sobre essa questão das raízes, as raízes do cristianismo africano. Esse é um dos livros que ele publicou recentemente, que também nós já recebemos 4 exemplares aqui em Angola, um meu, um do pastor Constantino, um do outro irmão ali, do Ambo, que muito em breve também o livro vai estar nele, está em Luanda, para que as pessoas vejam, para que as pessoas vão lá reservando dinheiro e, posteriormente, quando Deus nos conceder essa oportunidade, a gente venha, então, participar da conferência, que creio que vai ser uma benção. Fiquem ligados, 21 horas. E fortes abraços. E a boa novidade também é que este mês vamos ter o meu livro Modéstia pronto, que vai ser uma bênção para os irmãos. O livro já está pronto. E acredito que no início mesmo do próximo mês, temos o livro em mãos, vamos lá divulgar, vamos lá apresentar aos irmãos e só o Senhor. Então, Amém. Essas são as novidades e um forte abraço.